Bem, pessoal, dando então seguimento a essa análise construtiva, mais crítica dos entendimentos do TSE, eu queria falar sobre interpretações referentes ao artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Nós sabemos que em anos eleitorais a caridade meio que aflora nos gestores públicos que são candidatos à reeleição ou, quando não, que querem fazer o seu sucessor. E uma das principais ferramentas de cooptação eleitoral é a distribuição gratuita de bens no ano eleitoral, às custas do dinheiro público, exatamente para gerar aquela sensação de benemerência, a sensação de caridade, de que é um gestor preocupado com o bem-estar do povo, populismo no português bem claro. E por conta disso, a lei das eleições tem dois dispositivos muito claros, mas bem diferentes na sua interpretação. Um é o artigo 73, inciso 4, que proíbe o uso promocional dos programas sociais durante a distribuição. E o 73, parágrafo 10. O 73, parágrafo 10, ele diz taxativamente que não pode acontecer essa distribuição gratuita de bens pela administração pública em ano eleitoral, salvo os casos de emergência, de calamidade pública, etc. O que os gestores mais bem orientados têm procurado fazer? Celebram convênios administrativos com empresas, havendo uma contrapartida por parte dos beneficiários daquelas benesses. Então, o poder público faz uma grande festa com grandes cantores, digamos um show do Wesley Safadão, sei lá, desses cantores aí globais, famosos, né, que o pessoal gosta. E aí diz, não, vocês vão pagar R$ 1 na entrada, 50 centavos na entrada. Ou faz um convênio com a empresa produtora que tem que haver uma contraprestação, sem sequer analisar os critérios dessa contratação, sem sequer analisar se aquelas contraprestações têm alguma finalidade pública, mas apenas como critério formal de não ser uma distribuição gratuita de benesses. E o TSE tem entrado nessa cilada, não tem se atentado muitas vezes para essas peculiaridades. E a gente precisa, de fato, aplicar o princípio da primazia da realidade sobre a forma. E olhar sempre a finalidade da norma. O artigo 23 da Lei Complementar 64/90 diz isso expressamente. Esse dispositivo foi declarado constitucional em sede de controle concentrado pelo STF. Então, a gente precisa, de fato, estar sempre de olho na finalidade social da norma, principalmente dessas proibições eleitorais que os gestores públicos se utilizam para dividendos políticos, tá bom? Então, eu trago aqui, por exemplo, citando, interpretações literais da proibição de distribuição gratuita de bens, serviços e benesses pela administração em ano eleitoral, que acabam legitimando possíveis manobras e fraudes à lei por simples atos formais. Tem-se verificado na prática um expediente muito inteligente, mas legal por parte de determinados gestores, segundo o qual o ente público celebra convênio parceria com a pessoa jurídica organizadora de um evento cultural ou não, transferindo-lhe valores públicos sob a rubrica de apoio e patrocínio em troca da liberação de entradas francas a serem distribuídas. Argumenta-se, então, com o beneplácito de boa parte da jurisprudência, que a exigência de condições no bojo do convênio desnaturaria o caráter gratuito da distribuição de benesses exigido pela lei, não havendo ilegalidade.
E aí uma decisão bem recente do TSE. A teor da jurisprudência desta Corte, a assinatura de convênios e o repasse de recursos a entidades públicas e privadas para projetos nas áreas de cultura, esporte e turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, especialmente quando se exigem contrapartidas das instituições contempladas com as verbas. Como mudar isso? Já diz. Princípio da realidade sobre as formas, olhando sempre o que efetivamente está acontecendo em prol do que está escrito, né? Papel aguenta tudo, esse ditado é clássico, mas muito verdadeiro. E a análise das contrapartidas. Se, primeiro, elas foram cumpridas ou foram, como eu disse, exigências meramente formais. Essas contrapartidas atendem a algum interesse público ou, mais uma vez, são apenas para escapar da vedação legal? Atenção a isso, meus amigos. Aqui nós temos outra decisão que, ao meu sentir, eu não compreendo, não consigo nem explicar. É diferente daquela que eu falei do Henrique, em que ele se posicionou contra a celebração do TAC na área eleitoral. Havia uma lógica por conta da forma de pensar à época. Aqui eu não consigo compreender isso. Vejam, prometer um emprego em troca do voto de alguém é corrupção eleitoral para vocês? Se você disse que sim, você vai concordar comigo que o TSE está equivocado. Veja, o que o TSE diz? Vou começar evoluindo, vou vir do cível para chegar no criminal. O TSE diz que a compra do apoio político é grave abuso de poder e deve ensejar cassação do registro ou do diploma. Isso acontece muito, já está acontecendo em diversas prefeituras. Pessoas oferecendo empregos fantasmas em troca de apoio para as eleições de 2020. Muito bem. Pois bem, esta compra de apoio político, embora ela seja abuso de poder, segundo o TSE, não configura o crime de corrupção eleitoral se a pessoa aliciada já for partidária daquele candidato, se já for correligionária, etc. Então é o seguinte, eu posso cooptar os meus, que não é crime de corrupção, mas se eu cooptar um adversário, aí é crime eleitoral. Como se a objetividade jurídica do crime de corrupção eleitoral fosse só o voto do adversário político. Isso não está dito na lei. O que a lei veda, exatamente qualquer comportamento tendente à promessa, ao oferecimento de uma benesse em troca de voto. Eu não consigo explicar como o TSE entende o contrário, mas eu trouxe aqui para vocês exatamente para que fique claro. Olha só aqui na parte final. A promessa de cargo a correligionário em troca de voto não configura a hipótese do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, ante a falta de elemento subjetivo do tipo. Bem, como eu disse, eu não tenho como explicar e não vou me estender. Para mim parece lógico. Se vocês lerem o artigo 299, está dito lá, prometer, oferecer, benesse em troca do voto ou da abstenção dele. Não me interessa se esse indivíduo é apoiador ou não. Se é apoiador, eu estou corrompendo ele, eu estou mantendo o vínculo dele comigo. Eu estou impedindo que, eventualmente, ele vá para a oposição, que ele se manifeste de uma forma contrária a que me favorece. Enfim. E aí nós temos também posições que merecem ser ressaltadas, enaltecidas, elogiadas, porque de fato representam marcos que vão fortalecer o combate à corrupção nas eleições de 2020. E eu trago para vocês aqui algumas dessas decisões. Olha só. A primeira delas
é o fim do direito absoluto à privacidade e intimidade dos corruptores eleitorais. Percebam que até 2019, ali meados de abril, maio, quem comprava voto tinha direito fundamental absoluto à sua privacidade e intimidade. Significa dizer que se você, candidato, cabo eleitoral, comprasse o voto de alguém no interior da residência dela, e esse sabido lhe gravasse, essa prova era ilícita e não poderia ser utilizada para fins de condenação do corruptor. Porque o eleitor que vendeu seu voto poderia ser condenado com esta mesma gravação que era inservível para a condenação do candidato do cabo ou do terceiro. Vejam como a coisa era surreal. Você não pode se valer da própria torpeza. Se você gravou, você pediu voto, pediu algo em troca do seu voto, você praticou o crime de corrupção eleitoral, tem que ser punido. Mas o bichinho do candidato, ele não sabia que estava sendo gravado. Ele tem o direito à intimidade. Se fosse no ambiente público, tudo bem. Mas no ambiente privado, em que há expectativa de que o que lá é falado fica lá, pelo amor de Deus, né, meus amigos? E aí o TSE evoluiu, graças a Deus, evoluiu. E agora, toda e qualquer gravação é válida para fins de condenação, seja no civil, seja no criminal. Isso, inclusive, agora ficou muito mais forte após a lei anticrime, em que ela, inclusive, disse que não há crime nessa hipótese de gravação ambiental. Ok. Isso é importantíssimo para o combate à corrupção eleitoral, que se alinha, inclusive, à decisão do STF em sede de repercussão geral. Era uma crítica que eu sempre fazia muito forte nas aulas e nos livros, e agora realmente a gente é muito feliz com isso. Agora, percebam que se na gravação houver comprovação de que o eleitor está instigando o tempo todo, que está induzindo, que está manipulando o comportamento do candidato para que ele ofereça algo em troca do voto, aí a prova é ilícita. Essa é a única hipótese em que a prova vai ser ilícita. Se você conseguir comprovar pela integralidade da gravação que houve um comportamento indutor. Salvo isso, a prova é lícita. E aí eu trago essa decisão paradigmática do TSE, que diz: admite-se para os feitos referentes às eleições de 2016 e seguintes que sejam examinadas as circunstâncias do caso concreto para aurir a licitude da gravação ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial em ambiente público ou privado é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado submetidas à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a lisura e a legitimidade das eleições. No caso, analisando o teor da conversa transcrita e o contexto em que capturado o áudio, a gravação ambiental afigura-se lícita, visto que os recorrentes protagonizaram o diálogo, ou seja, os candidatos, direcionando-o para uma oferta espontânea de benesses à eleitora, de modo que restou descaracterizada a situação de flagrante preparado. O ilícito descrito no artigo 41A se consubstancia
com a oferta, a doação, a promessa, a entrega de benefícios de qualquer natureza por candidato em troca de voto, ok? Então, fica aí muito claro essa situação, beleza? Tranquilo. Possibilidade do uso de indícios e fatos públicos notórios para comprovação de participação dos candidatos nos ilícitos cíveis eleitorais, superando a tese de que só se admitia a presença física ou auxílio material. Como eu falei já lá no começo, para condenação em conduta vedada, que exige a participação direta ou indireta do agente, é possível a utilização de circunstâncias presentes nos autos, circunstâncias conhecidas no mundo real, para você apontar exatamente essa ciência do candidato. Percebam, se nós estivermos diante de um caso em que a mulher do candidato, que participou durante toda a campanha ativamente, e ela esteja lá comprando votos em nome do seu marido ou para o seu marido, os seus filhos, os seus apoiadores mais íntimos, mais próximos, tudo isso comprovado, essa vinculação de amizade, de confiança. Mas o candidato está lá na casa dele, na véspera da eleição, no dia da eleição. Vai dizer, doutor, não sabia de nada. Eles fizeram sem o meu consentimento. Eu jamais pedi para eles fazerem isso. Eu tenho ojeriza à corrupção eleitoral. Uma pessoa ultra garantista ou uma pessoa crédula na boa fé pode dizer, vou absolver, ele realmente não sabia de nada, o bichinho. As pessoas tiraram dinheiro do seu bolso, foram comprar votos a seu favor, porque realmente querem que ele assuma aí um cargo público, porque ele é uma pessoa capacitada, comprometida com o interesse público. Nós temos muitas pessoas que compram votos para os outros sem o candidato saber, porque querem que aquela pessoa assuma, porque ela é boa. Né? Ainda que ela seja boa, querem que ela assuma o cargo com base em ilícitos. Mas o TSE vem, mais uma vez, fazendo o uso do artigo 23 da Lei Complementar 64/90, dizendo, opa, essa vinculação familiar, de amizade íntima, ela pode sim servir como elemento para a condenação. Isso é um grande avanço jurisprudencial que vai permitir uma condenação mais efetiva na área. Olha só, como eu disse, nem todo ilícito eleitoral exige a participação. No abuso, você demonstra somente o benefício ao ferido. Olha só. A partir da interpretação literal do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, que estabelece as balizas sancionatórias empregáveis nos casos de procedência de representação por abuso, não se exige nenhuma prova do assentimento, da participação ou mesmo da ciência do candidato quanto à prática abusiva para o fim de fazer incidir a sanção de cassação de diploma, bastando que se demonstre ter sido o candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico. Mas, na área eleitoral, das condutas, por exemplo, nós temos que usar o contexto fático para extrair a conclusão da participação. Então, o tribunal de origem não reconheceu o suposto abuso do poder político e entendeu configurada a prática da conduta vedada a agente público previsto no artigo 73, inciso 3º, consistente na utilização de servidor público em campanha durante o horário de expediente normal, tendo em vista a participação do chefe de gabinete do município em reunião de caráter eleitoral,
realizada por partido político, no qual estiveram presentes parlamentares federais e na qual foi constatada a ausência de roupas adesivadas com o número dos candidatos e de cartazes e faixas de propaganda, consignando-se, ademais, que não ficou comprovado que o citado servidor estivesse sujeito à jornada flexível de trabalho. A jurisprudência do TSE no sentido de que não se pode presumir a responsabilidade do agente público para fins de coligação da conduta vedada. Embora os agravantes defendam que a condenação pela prática de conduta vedada teria se baseado em presunção da responsabilidade do prefeito e candidato à reeleição, o certo é que se extrai da documentação do acórdão recorrido que a presença do servidor, que à época ocupava a função de chefe de gabinete do município, estava no contexto dos esforços envidados para a reeleição do chefe do Poder Executivo. Tá bom? Então, é algo que merece nossas palmas. E aí a gente continua no próximo bloco sobre essas decisões relevantes, positivas do TSE, que vão certamente fortalecer o combate à corrupção eleitoral. Um grande abraço.